Instrumentos financeiros derivativos. Práticas contábeis em conformidade com as normas contábeis emitidas pelo CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, atualizado em abril de 2014. Assuntos tratados neste material: o que são derivativos, classificação no plano de contas, uso dos instrumentos financeiros derivativos, riscos usuais cobertos por derivativos, contabilização de instrumentos derivativos para negociação. O que são derivativos? Um derivativo é um instrumento financeiro ou outro contrato que atende às três características seguintes. 1. O seu valor altera-se em respostas à mudança de uma variável de mercado, taxa de câmbio, taxa de juros, preço de uma commodity, etc. 2. Não é necessário qualquer desembolso inicial, ou o desembolso inicial é menor do que seria exigido para outros tipos de contratos, onde seria esperada uma resposta semelhante às mudanças nos fatores de mercado. E 3. O instrumento financeiro é liquidado numa data futura. Os derivativos representam ativos ou passivos financeiros porque representam direitos ou obrigações de liquidar um instrumento financeiro com outra entidade sob condições favoráveis, ativo financeiro, ou desfavoráveis, passivo financeiro. Todos os instrumentos financeiros derivativos devem ser registrados no balanço patrimonial ao valor justo, pelo regime de competência, como ativos financeiros, quando eles representam direitos contratuais de receber caixa, ou como passivos financeiros, quando eles representam obrigações contratuais de entregar caixa. Os derivativos que são designados como instrumentos de hedging podem ser contabilizados aplicando as regras de hedge account. Classificação no plano de contas. Grau 1, ativo. Grau 2, ativo circulante. Grau 3, instrumentos financeiros derivativos curto prazo. Grau 4, contrato a termo, contrato de futuro, contrato de opção, contrato de swap. Nota: são classificados os derivativos cujo objeto, item de proteção, está classificado como mantido para negociação com prazo de resgate de até 360 dias da data do balanço, ou seja, dentro do exercício social seguinte, se esse for superior a 1 ano. Grau 1, ativo. Grau 2, ativo não circulante. Grau 3, instrumentos financeiros derivativos longo prazo. Grau 4, contrato a termo, contrato de futuro, contrato de opção, contrato de swap. Nota: são classificados os derivativos cujo objeto item de proteção está classificado como disponível para venda, com prazo de resgate superior a 360 dias da data do balanço, ou seja, além do exercício social seguinte ou além do ciclo operacional seguinte, se esse for superior a 1 ano. Uso dos instrumentos financeiros derivativos. Os derivativos podem ser usados com diversos objetivos, como especulação ou proteção. O uso mais comum dos derivativos consiste em realizar operações de proteção, a quais podem ser chamadas operações de cobertura financeira ou operação de hedge. Nas operações de proteção hedge, o objetivo da contratação de instrumentos financeiros derivativos consiste em contratar uma posição simétrica num determinado instrumento derivativo à exposição que é objeto de cobertura financeira hedge. A contratação do derivativo tem como objetivo eliminar ou reduzir o risco financeiro decorrente da volatilidade do preço ou do valor justo do item coberto, que é objeto de hedge e que está sendo protegido pelo derivativo. Riscos usuais cobertos por derivativos. Os instrumentos derivativos são contratados com o objetivo de realizar operações de hedge de riscos financeiros variados. Os riscos usuais cobertos são os seguintes: risco cambial, risco de variação da taxa de juros, risco de variação do preço de ativos financeiros, ações, risco de variação de índice de preços, índice de ações, risco de variação do preço de commodity e risco de crédito.
Contabilização de instrumentos derivativos para negociação. Na aplicação da norma brasileira CPC 38, todos os instrumentos financeiros derivativos que não sejam designados e documentados numa relação eficaz de hedge precisam ser mensurados ao valor justo e registrados no balanço patrimonial por meio do resultado pelo regime de competência. A melhor evidência em cada data de reporte ao valor justo de um instrumento derivativo consiste na sua cotação no mercado ativo, o valor justo dos derivativos que não são negociados em bolsa e que são chamados de derivativo OTC, over the counter, por serem negociados com bancos no telefone, é obtido mediante a aplicação de um processo de precificação chamado marcação a mercado. Consiste em calcular o valor teórico de compra e venda de um instrumento financeiro com características idênticas ao instrumento financeiro avaliado, o qual já foi contratado e para o qual não existe cotação de mercado. Por exemplo, o valor justo de uma opção é obtido por sua cotação no mercado de derivativos ou mediante precificação usando um modelo tal como o modelo de Black and Scholes de precificação das opções europeias ou o modelo binomial de precificação das opções americanas. A contraparte obrigatória do registro dos ganhos ou perdas decorrentes de instrumentos financeiros derivativos em aberto é o resultado financeiro do período. Fontes de consulta para elaboração do manual. Obrigado, contato Glauco Henrique, e-mail ghsconsultoria@yahoo.com.br, celular 011 99927 9322. Site www.ghsconsult.blogspot.com.br